Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E continuamos a leitura do capítulo 1, Tempo Perdido, Vida Perdida. Conjecturar, pois, sobre o tempo se torna um desafio, que demora tempo ou tempo nenhum. Disse que o passado e o futuro não existem, não são realidades no momento presente. Nesse caso, como afirmarmos que existe também o presente? Mal acabamos de citar ou mesmo de pensar numa pequena palavra de apenas uma sílaba, o presente já se tornou passado. Como afirmar então que o presente existe, que é uma realidade? Mesmo que consideremos uma duração de 1 milissegundo em qualquer evento, o presente já deixou de ser presente. Mesmo considerando a menor unidade imaginável de tempo, infinitesimal que seja. Mal terminamos de pronunciar a palavra presente e o presente se foi, deixou de existir. Assim, imaginando uma duração diferente de 0 para um evento, o presente deixa de existir. Olhando com olhos realmente de ver, não há como afirmar assim que o presente também possa existir neste mundo fenomênico, a não ser que pensemos num tempo zero ou uma sequência de tempo zero. E isso faz sentido? Ou seria cada instantâneo em nossa vida ou sucessão de instantâneos? Ou mesmo a diferença entre o futuro nascente e o passado recente no intervalo zero? Talvez uma palavra interessante para se relacionar com o presente seja instantaneidade. Instantaneidade de um evento, por exemplo. Então, apenas como elucubração, chegamos à ideia de que presente só faz sentido no intervalo de tempo nulo, no agora, a própria eternidade do espírito, do Atma. Podemos, sobre o assunto, nos reportar as palavras de Sai Baba conforme o seguinte diálogo com o Dr. John Hislop, segundo o livro Conversações com Satya Sai Baba. Hislop. O tempo é medido pelo relógio, e no relógio todo minuto é igual ao anterior e ao próximo. Mas em nossa vida, o tempo anda devagar numa experiência e extremamente rápido noutra. Sai Baba. Hislop dorme em Bombay, sonha que nasce na Califórnia e que vive até os 65 anos de idade. Todavia, esses 65 anos completos duram somente 2 minutos no tempo do relógio. Além disso, Hislop ficou dormindo em Bombay e o seu corpo ficou, pois, em Bombay. Isso prova que Hislop não é esse corpo. Para o Jnana, aquele de real conhecimento, sábio, que despertou para a sabedoria, 65 anos desta vida desperta correspondem apenas a um momento, como foi o sonho para Hislop. Hislop. O que é o momento presente? Sai Baba. Deus é onipresente, ou seja, Ele está sempre presente. Este momento é Deus, só existe Deus. A verdade é a mesma no passado, no presente e permanecerá mesmo no futuro. Portanto, a sequência do passado, presente e futuro é somente imaginação. Mas o eu é atemporal, estando mais além do tempo. Eu observo o passado, o presente e o futuro, e eles não constituem o eu. Evidentemente, nos assuntos cotidianos, passado, presente e futuro, devem ser levados em consideração. Esses dois aspectos do tempo devem estar mesclados e exercendo sua função simultaneamente. A percepção de que existe uma sequência no tempo
apenas imaginária, é a de que eu sou atemporal, estando mais além do tempo. Ambas devem estar presentes em cada momento em que se está usando a sequência do tempo nos assuntos diários. Rígido P. Em termos da irrealidade do tempo, como devemos vivenciar o passado, o presente e o futuro? Sai Baba. Eles são irreais. Contudo, ao mesmo tempo, o Atman é real. Apeguem-se a essa realidade central. Não há necessidade de confusão nesse sentido. A inteligência interna é capaz de harmonizar a experiência do tempo relativo e a do eu emanente. Mesmo agora, por exemplo, vocês estão vendo e ouvindo, mas a inteligência interna coordena ambos. Rígido. Neste momento, nós parecemos ser como nós somos agora. Quando o Swami nos olha com seus olhos, o que ele vê? Sai Baba. O homem tem 2 olhos. Ele vê apenas o passado e o presente. Deus possui 3 olhos. Os olhos de Deus são espirituais. Ele vê o que está à frente, atrás, acima, abaixo. Como um rosário passado pelo dedo, o dedo é o presente e está em contato com o passado e o futuro. Deus é o presente, Ele é onipresente. Quando Baba olha as pessoas, ele vê o passado, o momento presente e o futuro, e tudo em todas as direções. É dito que a realidade do ser, o Atma, transcende não somente o espaço, mas também o tempo. E isso não se resume em simples força de expressão, consiste de pura realidade. Em experiências de estados elevados de consciência, tem-se a percepção de transcendência ao tempo. Alguns sábios já diziam que o tempo e o espaço correspondem ao conteúdo imaginário em que o universo foi modelado. Alguns yogis passam em meditação até longos meses sem a percepção de tempo transcorrido, e quando retornam, imaginando que ficaram apenas alguns minutos ou horas, constatam que haviam passado vários meses em meditação. Certa vez, há muitos anos atrás, tivemos acesso a uma publicação de um famoso autor de livros do tipo autoajuda. O autor contava sobre uma experiência que tivera em um sonho, no qual proferira uma conferência com duração de mais de 1 hora. Ao acordar do sono, haviam transcorrido apenas 5 minutos. Contudo, já consciente, ele se lembrava de detalhes da palestra, minúcias do transcorrer da conferência, que só em contar tais detalhes, isso já demandaria um tempo bem maior do que apenas 5 minutos. Assim, a duração do tempo ou a sua percepção pode ser bem diferente em outros níveis de consciência. Em um sonho, podemos, em poucos minutos, viajar de uma cidade a outra, ou mesmo de um país a outro, viagem que a rigor demoraria na prática mais de 5 horas. Podemos viajar até a Lua ou a um outro planeta. Em certa ocasião, tivemos um sonho, todo a cores, no qual éramos levados em um passeio a um outro planeta bem distante do sistema solar. Sabemos, por exemplo, que uma viagem a Marte, um dos planetas mais próximos da Terra, leva aproximadamente 6 meses, só a ida, e isso levando em consideração a época em que Marte esteja mais próximo da Terra em termos de órbitas dos 2 astros. Uma viagem a Netuno, quase na periferia do sistema solar, leva em média 12 anos. Isso aproveitando uma época favorável em termos de alinhamento entre vários planetas, de modo a aproveitar os impulsos de seus campos gravitacionais, e considerando apenas a viagem de ida. E em sonho ou desdobramento, quem sabe,
em minutos fomos e retornamos a um planeta além do sistema. E o sonho era tão nítido e real que percebíamos os poros na pele do rosto de um residente do planeta, um ser semelhante a nós da Terra. E em outra ocasião, em meados da década de 70, tivemos uma experiência sui generis, demonstrando que o espírito, ou o Atma, não é afetado pela dimensão tempo, questão que mexe fundamentalmente, imaginamos, com os alicerces da ciência tradicional. Estávamos na época, no escritório em que trabalhávamos, com um livro aberto sobre a mesa, numa página contendo uma enorme fórmula. Era uma fórmula referente a determinado assunto de engenharia sobre o qual não tínhamos nenhuma experiência e conhecimento. Um colega de trabalho sentou-se ao nosso lado e iniciou uma conversa conosco. De repente, passamos por um estado de consciência no qual começamos a ter vivência de tudo que dizia respeito a tal fórmula. Não havia nenhuma voz a nos dizer algo, nem mentalmente. E não havia nada escrito, nem mesmo na forma de legendas mostrando qualquer coisa. Mas o conhecimento estava ali, presente. E todo aquele conhecimento não se localizava à nossa frente, atrás de nós, ao nosso lado, acima ou abaixo. Tudo acontecendo, todas as informações sendo vivenciadas, como se tudo fizesse parte de nossa realidade. Estávamos apenas submersos naquele oceano de conhecimento, percebendo, ou melhor, vivenciando todo um universo, praticamente infinito, de conhecimento. Tudo o que dizia respeito àquela fórmula, toda a sua história criada ao longo de dezenas ou centenas de anos. Fazíamos parte do conhecimento, imersos naquela verdade, e sendo até muito difícil qualquer analogia com algo de nosso conhecimento. Contudo, estávamos vivendo, naquele momento nulo, todo o conhecimento envolvendo o tema em questão. E todas as informações não apareciam segundo uma sequência de tempo, mas sim de um modo simultâneo, tudo aparecendo de uma só vez. Não havia duração de tempo. Vivíamos em um tempo zero, todo o universo de conhecimento sobre o assunto. E como explicar isso? E aos poucos fomos retornando, lentamente, à consciência normal e deixando escapulir toda a experiência vivida. E de volta, sem termos nada fixado em nossa memória consciente, percebemos o colega ainda sentado ao nosso lado, conversando conosco como se nada tivesse acontecido, sem perceber que havíamos passado por experiências tão profundas que demandariam, para narrá-las, duração de tempo imenso a julgar pelo quase infinito de informações que havíamos vivenciado na experiência. E a nossa percepção era de que havíamos passado por tudo em um tempo zero. Alguém pode conjecturar que talvez tivéssemos vivido um tempo muitíssimo curto, da ordem de milissegundos, microsegundos, nanosegundos ou picosegundos, mas nunca um tempo zero. Porém, a sensação, a experiência era mesmo a de um tempo nenhum, e o Atma não subordinado a tempo. E outro aspecto que essa experiência nos mostrou, que todo o conhecimento ou todos os conhecimentos que possamos imaginar como existentes no universo, toda a sabedoria jazem dentro de nós, requerendo apenas condições especiais para que tais estados de percepção aconteçam e toda essa sabedoria universal se aflore. Um mestre, por exemplo, consegue alcançar um estado semelhante apenas pela sua vontade e no momento de sua escolha, e fixando em sua memória consciente todo o conhecimento revelado. No nosso caso, a experiência ocorreu subitamente e sem que tivéssemos manifestado nenhuma intenção para tal, pelo menos conscientemente,
e sem conseguir, no retorno, reter na memória nada da experiência vivida. E é como se alguém quisesse apenas nos mostrar as possibilidades infinitas que jazem na intimidade do ser, pelo menos num pequeno vislumbre.